queria falar um pouco de algumas desigualdades ótimas em teoria de restrição da transformada de Fourier hoje para vocês. Assim, só para contextualizar tudo, hoje o que vocês vão ver de várias maneiras vai ser estimativas e mais do que estimativas ótimas, perguntas sobre estimativas ótimas relacionadas a operadores desse tipo, ok? Você me dá um conjunto no RD, por exemplo, então, para onde faz sentido essa que eu estou escrevendo aqui formalmente, e uma medida nesse conjunto, e você define esse operador, ok? Que sempre vai estar bem definido se a função f, por exemplo, for uma função integrável com relação a essa medida que eu estou colocando. Mas, por enquanto, ele é um operador definido de maneira formal, só, certo? E o resto dessa palestra, basicamente, a gente vai discutir desigualdades ótimas relacionadas a esse operador, tá? O que eu quero dizer sobre isso, assim, acho que aqui é um seminário de equações diferenciais e análise geométrica, então eu imagino que semana sim, semana não, vocês devam ver alguém falando sobre problemas envolvendo desigualdades ótimas, ou problemas variacionais, pelo menos. E o que eu vou falar hoje não escapa disso, né? O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai ver algumas desigualdades funcionais envolvendo esse operador, em alguns contextos, e o que eu vou estar interessado são as perguntas de quais são as melhores constantes envolvidas na desigualdade, que muitas vezes isso quer dizer qual é a norma do operador no espaço em que ele está definido, e eu vou querer saber quem são as funções que extremizam essa desigualdade, ou seja, quem são as funções que atingem a norma do operador, no caso, enquanto essa coisa for linear, ou se elas existem, né, que é uma pergunta anterior, que talvez você deve fazer, ou se elas, porque a resposta pode ser sim ou não, né? E, além disso, outras propriedades, né, tipo, se elas são suaves e coisas do tipo que a gente possa tentar descrever de algum jeito. Então, só para título de curiosidade, esse operador que eu escrevi aqui está de maneira, pode ser uma coisa bem abstrata e bem geral, assim, pode ser qualquer medida, qualquer conjunto, mas o caso mais básico, talvez seja mais familiar para vocês, para quem já conhece, é o caso da transformada de Fourier, que vai ser útil hoje, mas não é realmente o foco, tá ok? Ou seja, se eu trocar esse conjunto pelo espaço inteiro, pelo RD inteiro, e eu colocar a medida de Lebesgue, isso nada mais é do que uma normalização da transformada de Fourier, tá? Algumas vezes você vai ver ela aqui com 2π no expoente daquela exponencial, mas basicamente isso. Se você nunca viu esse tipo de operador antes, você pode pensar como uma transformada de Fourier, de certa forma, renormalizada, com outra medida. Tá ok? E como eu comentei ainda agora, né, eu acho que talvez eu não precise justificar isso para vocês aqui, que muitos estão envolvidos em problemas de equações diferenciais e problemas de geometria, né? Mas, assim, desigualdades ótimas são problemas muito antigos e que têm uma história muito rica em matemática, né? Os casos mais famosos, assim, alguns deles, né? São, por exemplo, a desigualdade de Cauchy-Schwarz, que a gente usa no dia a dia, digamos, assim, para muita gente, e que ela já é uma desigualdade que ela já vem ótima, de certa forma, e a gente sabe que quando dois vetores atingem a desigualdade de Cauchy-Schwarz, né, no espaço de Hilbert, a gente sabe dizer que eles têm que satisfazer uma certa dependência linear. E isso aqui é fantástico, é uma desigualdade muito básica, mas assim, a gente sabe que é uma ferramenta poderosíssima. Outros exemplos outro problema muito antigo em matemática, a desigualdade isoperimétrica, que tem uma história muito bonita, e um problema já conhecido na época da Grécia, que tem relação com a formação do reino da região de Cartago. E a gente sabe que hoje em dia que tem conexões com as desigualdades de Sobolev, ou, por exemplo, a desigualdade de Poincaré, que por trás da constante ótima você tem muitas vezes a caracterização de alto valores do Laplaciano. Para quem está mais para o lado da geometria aqui, o problema de Yamabe, que primeiro é reformulado em termos de encontrar uma métrica que satisfaça certas propriedades, ele é equivalente a encontrar extremizantes para uma desigualdade, de certa forma, né? Então, também um problema de desigualdade Sharp. E, para fazer um pouco de propaganda, né, que as pessoas já conhecem, a conjectura de Willman, que foi resolvida em 2012, eu acho, pelo Fernando Caudat, era nada mais do que um problema de desigualdade ótima, né?
Só que não era no espaço de funções, mas era no conjunto, sobre um conjunto de superfícies, de variedades de um certo gênero. Mas todos esses problemas têm o mesmo sabor, de certa forma. Eu enxergo eles do mesmo jeito. São problemas que você tem uma classe de objetos, uma desigualdade, e você quer, de certa forma, encontrar os objetos que perdem menos quando você... que maximizam alguma energia, em geral. E eu gosto muito dessa frase aqui, que está numa entrevista do Nourices da MS, que é de um matemático muito famoso, que é que eu não conheço muitas coisas tão bonitas e perfeitas como uma desigualdade ótima. Quem quiser procurar depois, está numa entrevista bem legal do Fernando, no Nourices da MS. E eu copio e colo essa desigualdade sempre que possível, essa citação. Muito bem, então, para quem não gostava de desigualdades ótimas, se tiver algum estudante aqui que não gostava ainda, espero que eu tenha dado argumento suficiente para motivar o que eu vou fazer agora. Então, voltando para o que a gente estava fazendo. Então, para quem nunca viu, o que é a transformada de Fourier, tá ok? Ela é nada mais do que esse objeto aqui. Se você me dá uma função em L1, a transformada de Fourier eu vou definir como sendo essa integral, ok? Integral da função f contra uma exponencial com esse fator menos 2π, produto interno de x por qi, tá ok? Operador super simples de definir, formalmente está aí. E as propriedades legais que ele tem, ele satisfaz as propriedades algébricas, digamos assim. O primeiro é que se você pegar uma função e você transladar ela, do lado da transformada de Fourier, isso é equivalente à multiplicação por esse fator exponencial que está aparecendo aqui, a propriedade, essa primeira propriedade. E outra é que se por acaso você der sorte e você foi para o lado de Fourier e a sua transformada de Fourier está em L1, então você tem uma fórmula explícita para recuperar a função sabendo a transformada de Fourier. Então, ela tem uma fórmula legal, chamada fórmula de inversão, essa fórmula que está escrita aqui. Se vocês notarem, ela é muito parecida com a própria transformada de Fourier, mas vai ter um sinal trocado no exponencial, tá? Para quem nunca viu isso na vida. E se você pensar mais um pouquinho, você vai ver que aplicar a transformada de Fourier 4 vezes, sempre que isso estiver bem definido, vai recuperar a função, né? Então, ela é um operador que satisfaz a identidade, que L a quarta é igual à identidade, né? E mais do que isso, por exemplo, quando você tem outras propriedades legais também, é que ele transforma derivadas em multiplicação por polinômios e transforma convoluções em produtos. Então, okay? Essa propriedade de convolução em produto vai ser importante para mim. Guardem ela. E 3 coisas que você precisa saber. Uma delas é que se a função está em L1, então a transformada de Fourier é uniformemente contínua e ela está em L infinito, tá? A desigualdade que vai de L1 para L infinito vocês voltem aqui para a definição. Nada mais é do que passar o módulo para dentro da integral, tá? Se eu for calcular o supremo dessa coisa f chapéu de xi, sobre todos os possíveis xi, isso é uma integral, passo o módulo para dentro, essa exponencial tem módulo 1, tá aí, eu ganho da função pela integral de f. Então essa desigualdade aqui não tem nada de especial, mas o fato da função ser uniformemente contínua vai ser importante para uma observação em breve. Então guardem essa afirmação, que f chapéu é uniformemente contínua, tá? E outra propriedade que talvez seja a mais útil propriedade da transformada de Fourier é que ela está originalmente definida em L1, mas ela define um operador unitário em L2, tá? Ou seja, é um operador se estende de maneira limitada, e não só isso, é uma isometria e sobrejetiva, tá? E por último, se você interpolar entre essas duas desigualdades, você tem a famosa desigualdade de Hausdorff-Young, que é que a transformada de Fourier leva LP em LP', tá? Então guardem essas 3 coisas. F quando começa em L1 vai numa função em L infinito. Quando começa em L2, continua uma função em L2 e mais do que isso. Qualquer função L2 é uma transformada de Fourier de alguma coisa, tá ok? Isso é muito importante. E, de novo, né? Esse era o operador que a gente queria estudar, que eu defini lá no começo. De S é um conjunto e sigma é uma medida suportada nesse conjunto. Então, você pode perguntar o que esse operador está fazendo num seminário de ADP, né? Por exemplo, se você até agora não entendeu por quê, vou tentar dar um pouco de contextualização aqui. Um dos casos mais clássicos de tentar entender esse tipo de operador
é se você pegar S como sendo paraboloide, esse paraboloide aí, ok? X módulo de x quadrado, um x está em RD, então você tem uma superfície dentro do RD, então, uma superfície de dimensão D dentro de RD mais 1, tá ok? E eu vou colocar nesse conjunto essa medida que eu escrevi aí. Ela é simplesmente, isso é essa medida de projeção, tá ok? Então, nela, o tamanho de uma coisa no paraboloide é simplesmente você projetar a linha RD e você medir o tamanho daquilo. Essa não é a medida que vem com a curvatura incluída, tá ok? Mas ela tem propriedades importantes, vocês vão ver por quê. E, bem, você está agora no paraboloide, né? O paraboloide nada mais é do que o RD, de certa forma, retorcido, né? Você pode pensar que a função está projetada embaixo e identificar com alguém em cima. E se eu fizer isso, esse operador aqui, se você reescrever com essa medida, ele tem essa cara. Ele é um f de x em RD, mais esse fator exponencial. Vocês estão vendo aqui. E isso aí é óbvio, né? Todo mundo pode ver que essa coisa resolve essa equação de Schrödinger aqui. E se não é óbvio, tá ok? Uma maneira de ver isso é você realmente calcular as derivadas dessa coisa, né? Se a gente derivar no... Então, olhem para o operador que está escrito aqui. Se a gente derivar no tempo, o que vai acontecer, né? Você vai ter esse x quadrado que vai aparecer aqui, tá ok? Ele vai descer dessa equação, se derivar no tempo. E a gente viu que a transformada de Fourier, ela leva derivadas em polinômios, né? Em particular, ela leva o Laplaciano em multiplicação por módulo x ao quadrado. Porque você vai ter todos os termos do traço da Hessiana, e vai aparecer justamente o módulo x ao quadrado. Então, se você interpretar um pouquinho com as propriedades da transformada de Fourier, você vai chegar aqui, essa coisa que eu escrevi aqui resolve essa equação de Schrödinger aqui embaixo. Ou seja, se você começar com a função que é derivada no tempo é igual ao Laplaciano, vezes i, talvez eu tenha normalizado errado aqui, talvez seja menos i, não seja i, e que a condição inicial é f chapéu, vezes esse 2πAd aqui. Esse 2πAd aqui aparece pela normalização do operador, tá? Você podia botar um 2π dentro da integral e esse cara morreria. Então, tudo bem. Então, se vocês se convenceram disso, então, esse operador, por exemplo, está relacionado a uma equação muito básica, a equação de Schrödinger, uma equação que aparece o tempo inteiro. E, então, entender esse operador, já aqui, já ajudou numa aplicação para vocês, né? Por exemplo, para que ele serviria. E isso que eu estou descrevendo agora não é um caso isolado, tá ok? Esse fenômeno de que isso está relacionado com uma equação diferencial. O outro caso famoso é o caso do cone, tá ok? Se você começa com esse cone x módulo de x, de novo, ele está em RD, você vai para RD mais 1, e você coloca essa medida aqui, ela está suportada no cone, essa delta aqui é só uma notação, tá ok? Esse delta quer dizer que a medida está suportada no conjunto de t igual ao módulo de x, tá? E você está dividindo por t, ou por módulo de x, o que você quiser. E essa coisa vai gerar as soluções para a chamada half-wave equation, tá? Se eu adicionar o resto do cone, que é não só o módulo de x, é olhar também para o lado de baixo, eu consigo relacionar isso com a equação, com a wave equation clássica. Se você fizer a mesma coisa para a esfera, só que agora a esfera já não vai ter mais uma equação bonitinha, porque ela não é mais um gráfico, né? Vai ter uma operação implícita. Mas se você olhar para esse operador agora com a esfera e com a medida de Lebesgue na esfera, ou seja, a medida que respeita a curvatura dela, isso gera soluções para a equação de Helmholtz, ok? Que é a que encontra basicamente os autovetores do Laplaciano naquele espaço. E tem outros, por exemplo, tem esse paraboloide torcido, que é em dimensão 2 só. Você tem uma parábola de um lado, aí você inverte o outro lado da parábola, você vai ter esse sinal bem aqui. E essa equação, a equação que vai aparecer quando você olhar para isso é a equação de Benjamin-Ono, que modela certos tipos de onda, acho que short waves. Bem, a interpretação física fica a cargo das pessoas que sabem de física. E só para fechar, se você pensar essa superfície cúbica aqui, x ao cubo, ela vai gerar as soluções, aqui equipado também com a projection measure, no sentido de que x ao cubo é simplesmente uma reta torcida. Então eu vou pegar a medida que para cada intervalo vai se projetar embaixo e vai me dar a medida do intervalo que ela está projetando
como sendo a medida do pedaço da curva. Se você olhar para isso, você vai ter a equação de Ayres, ou a KdV, se você quiser. Depende, é a Linear KdV. Então, espero que vocês tenham visto que esse tipo de operador, assim, eu não vou fazer as contas de novo, né, mas como apareceu no caso, também não fiz no caso de Schrödinger, mas tudo bem. Mas esse tipo de operador está relacionado com equações diferenciais. Então, para quem gosta disso. E, e, tem uma certa dualidade. Que uma estimativa para um operador desse tipo vai te dar um controle no espaço-tempo. Então, por exemplo, para o caso de Schrödinger, ou para o paraboloide, depende de como você quer pensar, se você vem do lado da equação ou do lado da superfície, a desigualdade para o operador, visto como paraboloide, ele vai te dar, por exemplo, uma desigualdade dessas, essa desigualdade que eu estou colocando para vocês é verdade, é conhecida como desigualdade de Stricart, e se você escrever em termos do operador, lembra lá que quando a gente resolvia a equação com esse cara, você ficava com uma coisa que era transformada de Fourier da função vezes um fator, né? Isso nada mais. A norma L2 disso, eu já falei para vocês, é igual à norma da função. Porque lembra, F chapéu é igual. A norma de F chapéu em L2 é igual à norma de F. Então, se você. Essa desigualdade aqui, que está com F em L2 em RD e chega em RD mais 1, te dá essa outra desigualdade aqui, que você começa a solução no tempo zero, roda ela no espaço inteiro e você ganha um controle da função em todo o espaço-tempo pela condição inicial. Essa aqui, essa com a condição inicial que é mais conhecida como desigualdade de Stricart, ok? Mas essas duas desigualdades são completamente equivalentes. Muito bem. E esse mesmo paradigma se aplica a outros casos, tá? Então, quando você tem uma superfície, de certa forma você vai querer que ela tenha esses fatores polinomiais, porque esses fatores polinomiais vão acabar se transformando em derivadas. Mas se você tiver uma superfície, uma medida, e muitas vezes isso se transforma numa estimativa que diz que a condição inicial controla a solução no espaço-tempo. Para o caso da onda, não sei se vocês lembram, a medida era normalizada por um módulo de x ou um t, dependendo de como você queria ver. Isso acaba gerando um espaço de Sobolev, em vez de olhar para o L2. E o que acontece é isso aqui, que era, lembra, tinha uma coisa para um cone, eu falei que isso correspondia a alguma coisa para a equação da onda, e corresponde a essa desigualdade, tá ok? É que se você começar com uma solução, essa U aqui no tempo zero, olhar a derivada no tempo zero também, que essas duas condições controlam a solução inteira, tá? E era de se esperar que aparecesse uma coisa envolvendo duas condições, né? A gente sabe, a equação da onda, ela, como equação de segunda ordem aqui no tempo, ela não teria uma solução, não teria, assim, não faria muito sentido ter uma coisa que dependesse só da condição inicial, né? Teria que ter também uma segunda condição para poder determinar a equação. Ou que essa segunda condição tivesse implícita de algum jeito no tipo de solução que a gente está escolhendo. Mas, de qualquer forma, fica aqui espero que tenha ficado bem claro até agora a conexão entre as equações e as estimativas de extensão, tá? Tá muito bem, então, let's move on. O que eu falei para vocês até agora foi paraboloide, cone, eu mencionei um pouco a esfera, e vamos considerar, então, a esfera SD-1 com a medida de superfície dela, ou seja, a medida que é invariante pelas simetrias da esfera, por rotações em SOD, né? E se você olhar o operador de extensão, nesse caso, ele é dado por essa integral, né? Ele é muito simples. E ele há muito tempo já é sabido que esse operador, ele também tem uma estimativa saindo de L2. Se você começar com a função em L2, ok, da esfera, e aplicar esse operador, isso vai subir uma dimensão, né, vai dar uma coisa agora que está com as variáveis no espaço inteiro, e a função no espaço inteiro ela está em LP de RD, com P maior que essa coisa bem aqui, 2D mais 1 sobre D menos 1. Então, vocês observam que 2D mais 1 sobre D menos 1 é estritamente maior que 2, tá? Isso aqui é sempre um número maior que 2. E é muito importante que isso seja um número maior que 2. Porque lembra que a transformada de Fourier preserva a norma quando
quando você passa por L2, né? Então, se P fosse igual a 2, se você conseguisse chegar em P igual a 2, você teria uma coisa meio absurda. Porque isso aqui, de certa forma, a transformada de Fourier do operador T de F vai ser uma coisa que está suportada na esfera. E a gente viu que tem que a transformada de Fourier de uma função em L2 tem que ser uma coisa em L2. Então, então estaria suportado no conjunto de medida zero. Então, esse número aqui, esse P, nunca vai poder ser 2, tá? Então, não sei se ficou claro, mas é muito importante isso. Mas mais do que isso, se você pensar, isso é como se fosse uma estimativa que está te dando uma melhora, né? Você conhece uma coisa que é L2 e aplicou esse operador e isso acaba te dando uma coisa um pouquinho melhor, localmente. E se você decidir que em vez de integrar em LP, você quer fazer uma integral em cada esfera e uma outra coisa no tempo, nos raios, você tem essa outra desigualdade aqui, foi provada pelo Luiz Vega, talvez 10 anos depois do Thomas Stein, em que é uma desigualdade, se você parar para pensar um pouco, ela é um pouco pior do que a desigualdade de cima, sempre que a desigualdade de cima for verdade, ok? Sempre que a desigualdade de cima for verdade, ela implica de baixo, com o mesmo P, simplesmente se você usar holder, okay? E você integrar em coordenadas polares. Porque holder, desculpa não, Minkowski. Porque a desigualdade, ou holder, tanto faz nesse caso. O que está aqui dentro, né, dentro da integral, é uma norma L2, tá ok? E eu acabei de observar para vocês que o P sempre é maior que 2, né? Então, essa desigualdade de cima implica a de baixo. Mas 2D sobre D menos 1 é menor que 2D mais 1 sobre D menos 1. Então, tem vezes que a desigualdade de baixo é verdade e a de cima não é. Tá ok? Não sei se ficou claro para todo mundo, mas essas desigualdades, a desigualdade 1 implica a desigualdade 2, quando ela é verdade, para os mesmos P's, mas a desigualdade 2 vale num range maior. Ela vale num intervalo maior de expoentes. Então, essas são as estimativas interessantes para esse operador, quando você está pensando na esfera, tá? E eu mostrei para vocês que isso pode ser visto em vários contextos, isso pode ser pensado em várias superfícies, inclusive, pode ser pensado em termos de coisas que não necessariamente são superfícies, tá? Tem pessoas que estudam essas estimativas olhando para conjuntos fractais, e tem até em outros contextos. Sempre que você consegue definir uma transformada de Fourier, você pode tentar pensar nesse tipo de operador. Às vezes isso vale em corpos p-ádicos, e existem versões de number theory desses operadores, mas hoje, para o resto dos próximos 20 minutos, digamos, a gente vai focar um pouquinho aqui na esfera, tá ok? Então tá, até agora eu só falei de estimativas, não falei de nada chato para vocês, mas o que eu quero perguntar agora e mostrar para vocês algumas das respostas que acabei provando com alguns colaboradores ao longo do meu trabalho até agora. A pergunta é, qual que é a coisa mais chata que você consegue falar sobre essa desigualdade, tá ok? Primeiro, a desigualdade com a norma. Então, eu vou só uma coisa aqui. A partir de agora, eu vou chamar essa desigualdade 1 de desigualdade não mista e a desigualdade 2 de desigualdade mista, tá? Porque tem a norma aqui no meio tem um P e tem um 2. Então, eu vou pensar no mixed norm. Então, qual a melhor coisa que a gente consegue falar sobre a desigualdade não mista, tá? Tem essa... Não sei, para quem está acostumado um pouco nesse business de desigualdades ótimas, tem certos paradigmas quando você vai trabalhando nos problemas. E um deles é que, muitas vezes, paridade é muito importante. Quando você tem um expoente par por trás da sua estimativa, muitas vezes isso ajuda muito. Muitas vezes ajuda muito, é foda, né? Mas ajuda bastante. E o motivo é simples. Vocês lembram que eu tinha escrito em algum momento que a transformada de Fourier levava o produto em convolução, né? Ou vice-versa, se você pensar em termos de inversão. Então, se eu tiver um expoente par aqui, um P igual a 2K, eu consigo fazer esse truque barato de transformar isso numa convolução. Aqui não é mais uma convolução de funções, exatamente, isso aqui são medidas, tá? F vezes sigma é a medida na esfera, sigma é a medida na esfera, com esse peso F, tá ok? Mas isso aqui, milagrosamente, essa convolução de medidas vai ser uma medida absolutamente contínua,
e o peso em relação à medida de Lebesgue. E como ela é absolutamente contínua, a gente sabe pelo teorema de Radon-Nikodym, que ela tem uma derivada de Radon-Nikodym, e essa derivada é uma função que está em L2. Então, quando P é um número par, olha que maravilha, né? Você escreve esse número como várias potências de L2 e você acaba trocando por essa coisa aqui. Esse problema com convoluções. E qual que é a vantagem disso, né? Por que que isso é uma coisa útil? Primeira coisa é que, lembra que T de F é um operador que envolve uma exponencial, né? Então ele tem um certo cancelamento. Quando eu fiz essa mudança daqui, aqui do lado esquerdo você tem uma coisa com uma integral, com exponenciais, e do lado direito, no final dessa cadeia de igualdades, não tem exponencial nenhuma. Aqui é uma coisa com funções. Esse é um operador positivo, uma operação positiva, o que está no final dessa cadeia de desigualdades. Então, o cancelamento foi todo para o buraco, e isso pode facilitar a sua vida, talvez, mas não é verdade sempre, tá? Mas aqui, quando uma pessoa faz isso, assim, você espera que, se você for esperto o suficiente e sortudo o suficiente, muito importante a sorte nessa hora, é que de alguma maneira a gente vai conseguir aplicar uma sequência de Cauchy-Schwarz aqui. Lembra que eu falei lá no começo que a desigualdade de Cauchy-Schwarz era muito importante? E se a gente conseguir de alguma maneira muito esperta e muito, assim, com muita sorte, muito trabalho, talvez a gente consiga dizer alguma coisa nesse caso. Mas só a título de curiosidade, se você olhar para essa desigualdade aqui, assim, tem certas coisas que são mais interessantes de fazer quando você está no endpoint, tá? O endpoint é 2D mais 1 sobre D menos 1. Só a título de curiosidade, os únicos endpoints onde esse número, 2D mais 1 sobre D menos 1, é um número par, são quando você está no círculo e na 2 esfera, tá ok? É só você parar, você olhar que esse endpoint aqui está convergindo para 2, né? Não tem jeito, né? D mais 1 sobre D menos 1 vai para 1. Então, não tem muitas vezes que você consegue fazer isso. Mas, assim, você poderia, por exemplo, ir para cima do endpoint e tentar dizer coisas, né? Certas coisas ficam mais fáceis de responder acima do endpoint. Para quem trabalha com problemas variacionais ou problemas de desigualdades ótimas, talvez já tenha se deparado com esse fenômeno, né? O endpoint sempre é o problema mais difícil, porque você tem mais simetrias, você não tem outra desigualdade para você interpolar, então muita coisa se torna mais complicada. Bem, eu tinha citado o problema de Yamabe lá no começo, mas o problema de Yamabe tem uma desigualdade de Sobolev, e o problema de Yamabe mesmo é a desigualdade no endpoint, né? Sempre é o caso mais difícil. Mas bem, só a título de curiosidade, assim, um pouco da história desse problema, a existência e suavidade das funções que extremizam essa desigualdade, tá ok? No caso do endpoint, foi provada há mais ou menos 10 anos pelo Christian Schau e depois pelo Schau, primeiro para a esfera e depois para o círculo. E tem motivos bons para isso. Assim. Tem certos cancelamentos extras na esfera que não estão no círculo. E, incrivelmente, o único caso no endpoint em que a gente sabe quem são as extremizers é o caso da esfera, e a gente sabe que constantes, ou seja, se você começar com uma função constante, ela maximiza a razão, a norma do operador dividida pela norma da função. São os elementos extremos para esse problema. Esse é o único caso no endpoint em que é conhecido, tá ok? Então, lembra, eu falei para vocês aqui que tinha 2 endpoints, onde esse truque aqui de transformar numa convolução era verdade. Mas só um desses você consegue resolver o problema. Você consegue mostrar quem são os extremizantes. E aí eu falei também que você poderia desistir de trabalhar com extremizantes e olhar para coisas que... Desculpa, extremizantes não. Desistir de trabalhar com endpoints e tentar olhar para coisas que estão acima do endpoint, né? E nesse contexto, tem esses trabalhos do Carneiro e Oliveira Silva, que para quando você está olhando para o caso L2 e L4, entre dimensão 3 e 7, os únicos extremizers reais, que podia ser uma função complexa a priori, são as funções constantes. Tá ok? Quando você está pensando em L2 e L4. E aqui era maior que... E aqui era K maior que 3, tá? Desculpa. E para K maior que 3, ou seja, L2, L6, L2, L8, isso é um resultado do... Nossa, que foi uma situação completamente errada. Aqui é Oliveira Silva e Quilodran. Faltou um pedaço aqui.
que resolveu o ano passado isso. Então, só assim, se vocês estiveram acompanhando a história até agora, eu falei para vocês que às vezes quando a desigualdade tem um expoente par, é um pouco mais fácil, porque tem certos truques. Mas até agora o que eu apresentei para vocês é que as dimensões e os expoentes pares que a gente consegue fazer são um conjunto bastante limitado. Assim. E bem, por exemplo, para o círculo, né, eu falei que a gente sabe que constantes são os extremizantes para o endpoint na esfera. Para o círculo existe um resultado parcial, pelo Carneiro, Fosk, Oliveira e Silva e o Christoph Tiller. Existe um resultado parcial em que nesse espírito de Cauchy-Schwarz que eu falei para vocês, existe uma desigualdade de Cauchy-Schwarz faltando para ser provada. Só que essa desigualdade de Cauchy-Schwarz é uma desigualdade de Cauchy-Schwarz com uma medida que não é positiva. Obviamente, não vai ser verdade a desigualdade com qualquer função, mas você quer olhar ela dentro de um conjunto de funções com certas... que são funções... não são funções genéricas, são funções tensoriais, no caso. Mas só tá faltando isso. Assim. Quem quiser depois olhar esse paper, tá faltando só uma desigualdade de Cauchy-Schwarz. Se você for capaz de provar, tenho certeza que os autores vão ficar muito felizes. E, por último, tem esse princípio de comparação, que foi provado pelo Rupert Frank, o Elliott Lieb e o Julian Saban, que eles meio que comparam o que acontece com o paraboloide e a esfera. Se você pensar localmente, essas superfícies são muito parecidas. Eles têm um princípio que se você conseguir comparar as constantes ótimas no paraboloide com a da esfera, de certa maneira, você resolve o problema. Porque o problema no paraboloide já está resolvido, eu vou mencionar em breve. Agora, no caso. Então, isso aqui foi a esfera, né? Mas, como eu falei, tem outras superfícies, né? O paraboloide, por exemplo. E no paraboloide é conhecido que as gaussianas são os extremizantes, quando você tem expoentes ímpares. Expoentes pares. E é conhecido que tem extremizantes em todas as dimensões, tá? Eu comentei no começo, assim, a pergunta inicial que você pode fazer é quem são os extremizantes? Qual que é a constante? Quem são os extremizantes? Mas muitas vezes é suficiente saber que extremizantes existem para os seus propósitos. Ou, mais do que isso, às vezes é interessante saber que certas sequências que são extremizantes, sequências, no caso, que vão se aproximando cada vez mais da norma do operador, saber que essas sequências convergem de algum jeito. E isso é conhecido por paraboloide em todas as dimensões, mas a gente ainda não sabe quem são os extremizantes, fora os casos em que o expoente é par. A mesma coisa para o cone. Lembra que paraboloide era Schrödinger, cone era, de certa forma, a equação da onda. Mas para o cone tem diferenças. Quando você pega metade do cone ou o cone todo, o problema muda de natureza. Inclusive, tem uma tese de doutorado de um rapaz chamado Giuseppe Negro, que uns anos atrás encontrou um erro num paper original do Foskin, que ele fazia o caso do cone, que acabou reduzindo o caso do cone duplo. Na verdade, ele tinha provado só o caso para o cone simples. E era incrível para mim que esses problemas são tão diferentes. Assim, mas a natureza desses problemas, desigualdades ótimas, muda muito com o problema. Assim. Então, ainda não existe uma fórmula mágica para resolver qualquer uma dessas coisas. E por último, assim, tem não acabei dando um passo extra aqui. Também você pode pensar no hiperboloide. Eu não mencionei ele antes, mas o hiperboloide é o equivalente à equação de Klein-Gordon, para quem estiver interessado. E isso está provado que todos os expoentes pares, que são endpoints, não têm extremizantes. Isso foi feito parcialmente pelo Kilodran na tese de doutorado dele, e depois, como um dos papers da minha tese, junto com o Emanuel e o Diogo Oliveira e Silva, a gente fez os expoentes que estavam faltando. E nós provamos também que em todas as dimensões, extremizantes existem, sempre que você não tiver no endpoint, tá ok? E tem existe o hyperbolic paraboloid, isso aqui são todas superfícies cônicas, tá? Parábola, cone, hiperboloide, esfera. Mas tem vários paraboloides, né? O paraboloide que eu tinha descrito para vocês era aquele paraboloide x módulo x ao quadrado. Mas eu poderia botar diferentes assinaturas nele. E faz mais ou menos um ano e pouco, eu junto com o Emanuel e o Lucas Oliveira, provamos que para esse paraboloide hiperbólico, gaussianas nunca são extremizantes. Ao contrário do que era imaginado para o outro paraboloide. E depois, assim, tinha um paper original em que talvez essa hipótese era levantada, mas depois foi corrigido. E os autores, o Dodson, Marzola, Pausada e Spirn,
provaram que extremizantes existem, nesse caso, usando uma técnica de profile decomposition, para quem é familiar com isso. Então, isso tudo aqui foi para casos não mistos, tá? O que eu falei até agora. E para o caso misto, né? Eu tinha falado para vocês que tinha uma norma no meio do caminho ali, e uma norma mista. E, de novo, eu posso fazer a mesma pergunta, né? Qual que é a coisa mais sharp que eu posso falar sobre esse operador? E aqui eu vou dar um pouquinho do gosto da prova para vocês, de alguns resultados. Primeiro é o seguinte, é que a esfera, a L2 da esfera tem uma base, que é a base de alto valores do operador de Laplace-Beltrame, que são os esféricos harmônicos, né? Harmônicos esféricos, se você quiser. E tem uma propriedade legal que quando você aplica esse operador T nesses esféricos harmônicos, você pega de volta o próprio esférico harmônico, aqui normalizado, vezes uma coisa radial. Então, se você reescrever, assim, só a título de curiosidade, essa função J que está aparecendo bem aqui, é uma função de Bessel de primeiro tipo, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre o que é isso, para quem nunca viu, mas você pode procurar no Google depois. Isso aqui é um Bessel function de primeiro tipo. Essa função J de alfa. Beleza. Mas a moral da história aqui é que eu posso aplicar o operador e você vai voltar com um múltiplo do próprio esférico harmônico, comecei. E esses caras aqui são a base ortogonormal, pelo que eu falei no começo. Você pode fazer uma decomposição de cada função em L2 como uma soma de autovetores do Laplaciano na esfera, o operador de Laplace-Beltrame. E aí, então, quando você aplicou o operador de novo e você olha para um raio parado, para um módulo X parado, isso aqui é um autovetor. Isso aqui é uma coisa que é radial, essa parte aqui é radial. Então, se eu parar o raio, ele é só uma constante, e vezes o próprio cara. Então, se eu jogar isso aqui dentro da norma L2, eu posso usar a ortogonalidade, simplesmente, escrever isso como uma soma. Como a soma dos quadrados do cara, vezes esses fatores aqui. Tá ok? Então, essa desigualdade aqui de cima, que está dentro da caixa, ela pode ser reescrita como essa desigualdade aqui de baixo. Agora não tem mais essa integral de dentro, ela se transformou numa soma. E o que acontece? Por exemplo, se eu pegar P igual a 6, então eu volto aqui para a desigualdade. Se eu pegar P igual a 6, por exemplo, que é um caso válido, que quando P igual a 6 e a dimensão é igual a 1, eu posso pegar. Porque, por exemplo, o mínimo aqui é... Desculpa, D igual a 2, né? D igual a 2 é o círculo. D igual a 2, isso aqui é P maior que 4. Então eu posso pegar P igual a 6, por exemplo. É o primeiro par que está admissível. Aí se eu for lá e abrir essa conta aqui, a desigualdade é essa, que eu escrevi aqui. Pá, tá aqui a desigualdade. Ela virou essa coisa, porque tinha um P sobre 2, P era igual a 6, né? Tá aqui P sobre 2. E aí isso aqui vira um produto de 3 coisas. Tá aqui as 3 coisas. E aí sobrou só uma integral agora. E olha aqui, tem várias somas de caras do mesmo cara ao quadrado, só que somado em índices diferentes. Tá ok? E do lado direito aqui, tem a norma L2 da sequência. Então, se eu dou muita sorte, por exemplo, e eu provo que esses termos aqui, ó, que está multiplicando essas somas dos quadrados, é limitado por um dos termos, digamos, por exemplo, o termo 000, que é o que corresponde às constantes na decomposição em esféricos harmônicos, se eu provar que esse termo ganha do resto, essa coisa que está aqui na soma vai estar limitada por ele, jogo ele para fora, e eu provo essa desigualdade que está aqui embaixo. Essa aqui, que é a norma L6 do cara, L2 no ângulo, L6 no raio, perde para essa constante. E não só isso, né? Você tem se essa coisa gigante aqui, se eu simplesmente provar que ela é menor ou igual que o máximo dos termos aqui que eu estou calculando, então para que a desigualdade seja atingida, para que a igualdade seja atingida, nesse passo que eu fiz, eu preciso que só tenha o termo constante. Então, se eu provasse isso aqui, que eu estou escrevendo aqui, que IKIL é menor que o I000, eu provo a desigualdade e eu também consigo a constante ótima. E quem são os extremizantes? De uma tacada só. Que é isso aqui está escrito aqui embaixo. Que se a desigualdade aqui for estrita, esse menor, não é menor ou igual, tá? Então eu consigo que os extremizantes necessariamente tem que ser uma função constante. Mas esse tipo de coisa não é sempre que cai do céu, né? Mas nesse caso, de fato, é verdade.
Isso é um resultado do Damiano Foschi e do Diogo Oliveira Silva, de 2017. Eles fizeram isso num survey que eles estavam escrevendo sobre desigualdades ótimas. É um survey muito legal para quem quiser depois procurar aí, Foschi e Oliveira Silva. E esse era um exemplo de como, por exemplo, como resolver um problema desses, quando você tem uma desigualdade. Para quem estuda problemas de geometria, muitas vezes o espírito é esse. Você acaba quebrando o problema de um jeito diferente, aplica uma série de desigualdades e você depois vai verificando de trás para frente qual eram as condições a cada desigualdade que você colocou de ser atingida aquela igualdade. Se você dá sorte quando a interseção de todas essas condições te diz exatamente quem são as funções ou superfícies ou conjuntos ou o que seja que resolve o problema. Então, isso aqui é um caso em que isso funciona. No caso geral, se eu quisesse ver um expoente geral, lembra que a integral que você quer estudar aqui, esse I, K e L, é uma integral de 3 funções de Bessel. E aparece aqui um fator de R, dr, que esse R, dr é porque eu escolhi a dimensão igual a 2, né? Observa que aqui, por Holder, isso aqui perde para eu pegar... Eu tenho que entender só o que acontece na diagonal, tá? K igual a I igual a L. Por Holder, eu só preciso ver isso. E no final, para um expoente que não é par, você acaba tendo que estudar essa integral, se você quiser aplicar a mesma estratégia. E para o caso que Q é igual a infinito, que é um caso admissível, a integral que você tem que estudar é essa aqui. Que não é mais uma integral agora, é a norma infinita do cara. E por essas razões, né, por exemplo, esse problema que eu apresentei para vocês aqui agora, eu acabei de jogar fora o operador de extensão de Fourier, e ele virou um problema de encontrar propriedades de funções de Bessel. Então, essa é uma coisa, como eu falei, acabei de mencionar no slide anterior, né? Esse é um fenômeno muito comum em desigualdades ótimas. É você tentar reescrever o problema. Quando não é claro, pela desigualdade original, quem são os extremizantes, muitas vezes é interessante você tentar encontrar uma nova maneira de enxergar o problema. E essa nova maneira, às vezes, te indica um caminho para você encontrar quem são as funções, os objetos que maximizam o que você está trabalhando. Então, para continuar aqui, isso aqui foi um resultado de 2017, que a gente acabou provando o seguinte, que se você olhar para essas desigualdades mistas, que essa sequência de integrais de Bessel que eu defini no slide anterior, tá? Não preciso lembrar quem é. O importante é que elas vão para zero no infinito, elas vão ficando cada vez menores, e você consegue calcular a constante ótima se você souber quem é o máximo delas, né? Mas se eu sei que elas vão para zero no infinito, então eu sei que tem um máximo, sabe? Tem uma função, tem um K que maximiza isso. Então tem uma função de Bessel, escolhida no slide anterior, que maximiza esse cara. E por conta disso, a gente consegue provar um argumento simples de convexidade, que um extremizante dessa desigualdade necessariamente tem que ser um esférico harmônico. E a constante ótima é exatamente isso. O máximo aqui, né? Vai ser simplesmente o lambda associado àquele cara. E no caso da desigualdade L infinito, é meio trivial provar que constantes são sempre os únicos extremizantes. Mas isso aqui, tudo bem. Isso aqui está dizendo para vocês que, para procurar os extremizantes da desigualdade, eu só preciso olhar para os esféricos harmônicos, tá? E uma coisa que a gente também provou é que sempre que a primeira integral, tá? Que é a primeira integral de Bessel, que é esse lambda de dk0, sempre que a primeira integral é associada à função constante, isso aqui, for maior que todas as outras, sempre que você olhar para o conjunto dos expoentes que tem essa propriedade aqui, esse conjunto é aberto, tá ok? Na topologia da reta, estendida até o infinito, ou seja, quais são os expoentes que satisfazem essa propriedade aqui. Lembra, achar o extremizante é achar o lambda que maximiza sobre todos os casos. E se eu olhar para os caras em que o primeiro lambda ganha do resto, o lambda igual a zero ganha do resto, esse conjunto de expoentes é um conjunto aberto. Ou seja, sempre que as funções constantes forem extremizantes, elas são extremizantes numa vizinhança daquele expoente também, tá? Incluindo o infinito. Então, o que eu quero dizer é que a partir de algum momento as funções constantes vão ganhar. E a gente foi capaz de provar qual é esse momento, pelo menos dar uma cota inferior para ele. Que se você andar com a dimensão, quando você passar de uma certa coisa, que é mais ou menos d log d, mais um termo de erro, que vai para zero com a dimensão, isso aí, as funções constantes começam a ganhar. Tá ok?
E aqui tem uns exemplos de quais são os caras. Vocês não vão lembrar mais agora qual que eram os números exatos, mas D igual a 2, que era do círculo, o desigualdade de Thomas-Stein, que era o caso não misto, era 6, e a Barthes era 4, que era até onde vai essa desigualdade, então não está tão longe aqui. Na próxima dimensão, o mínimo era 10 terços, eu acho, 5,4 já não é tão longe. Então, isso aqui, numericamente, a gente é capaz de fazer isso aqui. De fato, bem, tem uma parte numérica do paper que eu digo para as pessoas que se eu tivesse numa ilha deserta, eu tivesse um computador com processamento suficiente, se eu tivesse que provar que constantes são extremizantes para algum caso, seria capaz de fazer isso. Então, nós demos um algoritmo também nesse paper para como resolver o problema. Mas, bem, é numérico, né? Tem que testar caso a caso. Mas essas cotas em Q0 de D, que é o menor cara, tal que e isso, as constantes passam a ganhar, a gente tem cotas efetivas, no sentido de que você pode... Esse alzinho de 1 aqui não é uma coisa misteriosa, as constantes envolvidas são todos números mesmo. Mas, assim, só para terminar, já estou quase lá. Isso aqui, no final, se você oversimplify tudo, no final, isso boils down, assim, o final da conta toda, por exemplo, no caso par, é você entender, tem umas integrais de menos 1 a 1 de certos polinômios, vezes certas funções, e, assim, eu tô aqui jogando fora páginas e páginas de conta, mas no final é você, por exemplo, nos casos em que o expoente é par, a gente consegue provar que constantes são os extremizantes, e segue da seguinte identidade, que eu escrevi aqui, pelo fato de que esses polinômios que estão aqui, esses PKDs, eles são menores ou iguais que 1, e o termo zero é igual a 1, né? Então, sempre você vai acabar perdendo para o termo zero. Mas mais do que isso, esses polinômios aqui têm grau maior que 1, quando ele tem um grau igual a k, o k que você está andando. Então, se ele não for igual a 1, ele não pode ter integral igual a 1 aqui, né? Igual a integral do GN. Então, é meio que por isso, assim. Mas isso aqui não... Isso aqui eu estou jogando muita coisa para debaixo do tapete. Para vocês terem uma ideia, eu tinha mencionado que para Q grande, por exemplo, a gente sabe que eu falei para vocês que aquele conjunto de expoentes onde as constantes ganhavam era aberto, né? E que não só isso, era aberto ao redor do infinito também. O que quer dizer que para expoentes grandes, constantes ganham. E o motivo disso é engraçado, é uma desigualdade de Holder. Se você olhar para aqueles lambdas que eu escrevi lá, eu posso comparar a norma... esse lambda era nada mais do que uma norma LQ, tá? Então, eu posso comparar com uma norma L6 e com a norma L infinito, se eu quiser. Desde que o Q seja maior que 6. Tá certo? E aí, tem esse fato maravilhoso, é que se eu souber que, no caso, para Q igual a 6, que é um caso par, acabei de falar para vocês que a constante ganha, eu consigo ganhar, o K perde para o zero, né? Então, esse termo aqui perde para esse. Porque o zero ganha de todo mundo. E, por outro lado, quando você está no caso Q igual a infinito, a gente consegue, na verdade, explicitamente cotar os próximos por uma constante menor que 1 na frente. Dá para calcular quando Q é igual a infinito. Você vai lá na fé e calcula. E aí você agora olha, você quer provar que constantes ganham, né? Então você tem que provar que esse cara aqui, lambda dqk, é menor que lambda dq0. Aí você olha aqui para a desigualdade de Holder que eu fiz. A gente vai lá e tem 1 menos θ e θ, né? Eu multiplico e divido pelo lambda dq0, que era o termo que a gente quer fazer que ganha. Aí esse indivíduo aqui, lambda d infinito, lambda dq, isso aqui, em algum momento, a afirmação é que esse pedaço aqui todo, quando o Q vai para o infinito, isso aqui vai para uma coisa menor que 1. Ok? Se você mandar o Q para o infinito, isso vai acabar fazendo com que o θ vá para 1. E essa parada toda aqui, incluindo o beta, vai ficar menor que 1. Ok? Isso aí vai ser mais ou menos um beta vezes essa coisa que está aqui. O limite disso. E o limite disso aqui é 1. Então, para Q grande, só por essa desigualdade de Holder aqui, e pelo fato de que, no caso infinito, eu tenho essa diferença, eu tenho essa constante que eu consigo colocar na frente, eu consigo provar que constantes são extremizantes a partir de um certo ponto. Aí, o segredo agora, para você conseguir uma cota efetiva, para saber quando é que isso acontece, é entender quando é que essa coisa que está dentro de colchetes aqui fica menor que 1 quando multiplicado por beta. Então, se você quiser realmente assim, achar o que isso vale,
tu precisa entender quando é que isso acontece. Aí aqui começa, aqui tem o trabalho duro na coisa. A gente precisa de uma cota superior para os lambdas, então vai ter essa coisa aqui em termos de funções gama, essa constante que depende do máximo de funções de Bessel, é uma constante do Landau. E o legal é o seguinte, a gente não consegue provar, eu gostaria que isso fosse verdade, eu não sei provar, que essa sequência aqui é decrescente em K, tá ok? Quando você olha o lambda. Eu não sei provar isso. Se isso fosse verdade, estava resolvido o problema, né? O primeiro era sempre maior porque é decrescente. Mas eu não sei que isso é verdade. Então, o que eu faço é, eu coto para essa função aqui, da direita, L elevado a qualquer coisa, 2 elevado a qualquer coisa, que é uma função, obviamente, decrescente, né? Tá todo mundo vendo que ela é decrescente em K, assim, vocês estão, obviamente, vendo isso. E, para quem não viu, pense um pouquinho aí, nos próximos 2 minutos. E esse é o primeiro passo. E o segundo agora tem uma cota inferior para o outro cara, para o termo zero. E aí que fica essa coisa linda aqui. E agora você tá muito claro, né? Por essas duas cotas que eu acabei de escrever, tá todo mundo prestando atenção, que se eu juntar elas, eu consigo provar que o termo zero ganha do termo K, desde que essa desigualdade aqui que eu escrevi seja satisfeita. Eu estou só juntando essa cota superior horrível com essa cota inferior horrível e a desigualdade de Holder que eu mencionei antes. Tem um beta aqui, que era aquela constante. E aí se você chegou nesse momento aqui e você não sabe o que fazer com isso, você vai lá e abre o matemática e testa para ver se isso é verdade a partir de algum momento. E assim. E depois você olha aqui as funções gama, usa a fórmula de Stirling, abre essa conta e você estima o que acontece. E é legal. Espero que vocês tenham gostado. Só para dizer que isso aqui é verdade, para que é grande, tá ok? Mas espero que vocês tenham gostado da palestra e obrigado pelo convite. E da próxima vez espero que da próxima vez a gente consiga finalmente fazer isso acontecer em João Pessoa, como o Damião falou no começo. Obrigado aí.